muito bom dia. Está começando Bom Dia, Bom Jesus, nessa segunda-feira. Mais uma semana juntos aqui na nossa rede Bom Jesus. E hoje o nosso tema, Caminhando se faz a caminho. Daqui a pouco eu vou falar por que esse tema hoje, mas primeiro eu vou cumprimentar a Padre José Vicente. Ótimo dia, mais uma semana juntos. Seja bem-vindo ao Bom Dia, Bom Jesus. E que a gente tenha aí uma ótima semana. Ótimo dia, Valquíria. Ótimo dia a todos. Realmente é sempre uma alegria a gente poder estar junto, começando a semana na oração e transmitindo, né, uma mensagem de alegria e de festa à nossa comunidade, ao nosso povo. E essa mensagem que a gente começa o nosso programa toda semana é uma mensagem muito importante, né? Uma mensagem que temos que levar para o nosso dia a dia, para a nossa vida, para o nosso coração. Por isso eu vou pedir para o Padre José Vicente trazer a mensagem inicial do programa de hoje, a nossa leitura bíblica aqui, nosso trecho do Evangelho que o Padre lê para a gente e traz essa mensagem inicial para abrir o nosso coração e abrir o nosso programa. Muito bem, então vamos lá, iniciando então com a leitura bíblica. Nós estamos celebrando o tempo pascal, tempo do ressuscitado. E, portanto, o trecho do Evangelho é de João 6, versículo 26. Jesus respondeu: em verdade vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes saciados. Trabalhai não pelo alimento que perece, mas pelo alimento que permanece para a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. Pois a este Deus, o Pai, marcou com o seu selo. Perguntaram então: o que devemos fazer para praticar as obras de Deus? E Jesus respondeu: a obra de Deus é que creiais naquele que Ele enviou. Então, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, queridos, queridas, vejam vocês, então, que esse tempo que nós celebramos bonito da Páscoa do Senhor, então, recordando sempre a ressurreição, os sinais, então, do ressuscitado entre nós, o Deus que se fez presente em nosso meio, que sofreu, né, pelos nossos pecados e que morreu, ressuscitou. Assim, para que aqueles que creiam nele também, morrendo com ele, também ressuscite com ele. Essa é a nossa fé, nós cremos. E hoje esse trechinho aqui, né, é a multidão que busca Jesus pelos seus milagres, né? E ele diz: vocês me procuram não pelo sinal, mas vocês me procuram porque comeram, ficaram satisfeitos, né? E muitas vezes é isso mesmo que acontece, né? A gente come, fica satisfeito e tudo mais, e a gente esquece de viver os sinais do ressuscitado. E aqui, então, o sinal foi da multiplicação dos pães, que todos comeram, para dizer o quanto o Cristo ressuscitado quer estar no nosso meio, nos alimentando a nossa fé e nos alimentando, né, para viver a graça e as coisas de Deus. É então assim que nós devemos viver, né? E permanecendo sempre firmes nessa graça e procurando entender sempre os sinais, né? Isso é muito importante, os sinais de Deus na nossa vida, os sinais do ressuscitado na nossa família, os sinais do ressuscitado em nossa comunidade e na história e no mundo, né? É importante que a gente esteja sempre atentos, porque senão passa despercebido. O ressuscitado passa pela nossa vida despercebido se nós não estivermos atentos, né? Que estejamos atentos, então, todos os dias para esses sinais que o Padre José Vicente abordou aqui com a gente. E um sinal bem bacana, né? Uma iniciativa muito interessante que acontece aqui na Basílica do Bom Jesus é a Caminhada do Bom Jesus, que vai ao encontro das pessoas. Então, por isso o tema de hoje, Caminhando se faz a caminho, né? Nós vamos falar sobre isso, sobre alimentados por essa palavra,
nós somos também solidários, nós partilhamos, nós rezamos, nos unimos e juntos somos mais fortes, somos comunidade. E por isso, Padre, eu queria que o senhor falasse sobre isso, sobre essa caminhada do Bom Jesus, que acontece todo mês, né? Sempre no dia 6 ou em determinada ocasião na véspera, né? No dia 5. Mas que o Bom Jesus vai ao encontro das pessoas, passa pelas ruas de Tremembé, reencontra ali os seus filhos, seus fiéis, e também recebe deles a doação, a partilha, que alimenta muitas pessoas. E aí, no trecho bíblico que o senhor leu para a gente hoje, fala sobre isso, sobre o pão, né? Sobre a partilha, sobre a multiplicação dos pães, sobre se alimentar daquilo que Jesus nos ensina, nos pede, se alimentar desse amor e estar saciado. Eu queria que o senhor contasse para a gente um pouquinho sobre esse trabalho da caminhada e esse significado mesmo de vivenciar esse momento de caminhar, de partilhar. Muito bem, essa experiência iniciou-se com a pandemia, logo no primeiro dia 6, e que foi logo depois do Domingo de Ramos. Já na sequência, foi na segunda-feira de Ramos, ou foi no próprio Domingo de Ramos, né? Lá no ano de 2020, né? E o que acontece então foi uma inspiração, né? Fechou tudo e dia 6 o Bom Jesus, o povo vem ao Bom Jesus, é uma celebração bonita, de fé, né? De encontro. E aquele ano, então, com a pandemia, ficou, né, todo mundo ficou sem saber o que fazer, né? Tudo se fechou, de repente, e eu tive assim uma coisa, falei, e agora? O povo vem ao Bom Jesus, ama o Bom Jesus, e agora com essa determinação, tudo fechado, ia haver aquela esperação, não, mas se o povo não pode vir, o Bom Jesus pode ir. E com essa inspiração que o Bom Jesus pode ir, então veio a questão, colocar o Bom Jesus, a imagem do Bom Jesus sobre o carro com um som e sair então ao encontro das famílias, do povo, né, que estava nas suas casas. Aí eu falei isso com a Defesa Civil e eles prontamente se colocaram também para me ajudar a estar comigo. E naqueles dias, né, foi fechado tudo naqueles dias. E aí pedi então ao povo que colocasse os ramos nas portas para ser abençoado, que ia passar com a imagem abençoando os ramos também. Assim começou a Semana Santa. E foi uma experiência de muita fé, de muito amor. Realmente eu, naquele momento também, né, vivenciei esse momento de graça, de muita bênção. Então abençoando e lembrando ainda mais que a água que nós abençoamos para abençoar as casas, as famílias, os ramos, estava aos pés do Bom Jesus, no carro. O Bom Jesus ficava, né, colocado no mais elevado e o caldeirão com água abençoada fica embaixo dos pés do Bom Jesus. E isso também traz, né, marca a história de Tremembé, dentro da questão mesmo da imagem do Bom Jesus, que foi tirada, depois de ter sido encontrada, foi tirada e dos pés brotou água, né? E hoje, então, esse significado, esse sinal permanece, né? A água que brota aos pés do Bom Jesus é a água que a gente abençoa a cidade, abençoa as ruas, abençoa as casas. E assim começou. E aquele ano, então, foi assim, uma experiência muito bonita, porque o pessoal não podia ter contato nenhum, então o pessoal ficava na calçada, precisava de distanciamento, então o pessoal ficava na calçada, ou nas janelas, ou nas portas, com criança no colo, né? E então ficava uma verdadeira procissão, né? O pessoal se ajoelhava e a gente ia passando com a imagem do Bom Jesus, jogando água e abençoando, né, a vida então do nosso pessoal. Isso foi um dia inteiro, 12 horas de caminhada, todo mundo ali firme. O pessoal da Defesa Civil ia recolhendo os alimentos, né, colocando no caminhão para ser distribuído depois para os pobres. Então, recordando mesmo hoje a leitura, né, então era dar de comer, né, então a partir daquele momento, então a comunidade é somando nesse projeto, nessa proposta.
E foi então uma experiência muito bonita nesse sentido, de fé realmente, o pessoal. E hoje, né, já 2, 3 anos depois, isso permanece. E o pessoal, eu fico pensando assim, meu Deus, acho que tem, né, já passou a pandemia, essas coisas todas, mas o pessoal fica dizendo assim, padre, como isso marcou, nossa, como isso é bom, né? Aí o pessoal, né, os enfermos, o pessoal cadeirante, assim, vem para a calçada, os idosos que não podem vir à igreja, então sempre eles vêm ter esse contato com a imagem do Bom Jesus que está passando todo dia 5 e dia 6, então nas ruas da nossa cidade. Então tem hora que eu fico assim, eu acho que é hora de parar, mas o pessoal, né, assinala que não, que essa experiência tem sido muito boa, muito positiva. Então tenho caminhado com o Bom Jesus pelas ruas da cidade. Uma sementinha que foi plantada lá no início da pandemia, mas que vem só crescendo, né? Uma árvore que vai crescendo e dando seus frutos. Padre, pensando aí um pouquinho lá na pandemia e nesse retorno que o senhor dá agora sobre o pedido das pessoas que isso não acabe, que o Bom Jesus continue passando pelas ruas, que continue essa arrecadação, essa caminhada, arrecadação de alimentos, essa caminhada, esse encontro, né? Na leitura o senhor fala, tem até a palavra encontro mesmo, né? Do povo que se encontrou com Jesus. Quando a gente fala em encontro, normalmente a gente pensa em coisa alegre, né? Em coisa feliz. É bom encontrar pessoas, encontrar os amigos, encontrar aquilo que a gente está procurando. É tão gostoso pensar na palavra encontro e pensar que isso traz alegria, traz momentos interessantes e marcantes mesmo para a vida da gente. Mas na pandemia não foi possível, né? Muito encontro não foi possível. E aí essa forma que o senhor encontrou aí de encontrar as pessoas e levar o Bom Jesus ao encontro. O senhor acha que a pandemia ajudou as pessoas a pensar, eu posso parar de visitar, posso parar de encontrar, eu posso parar de sair, eu posso trabalhar em casa, mas a minha fé não pode parar, né? O senhor acha que a pandemia contribuiu para essa reflexão com as pessoas? Sim, acho que a pandemia contribuiu para uma reflexão de fé, realmente. Mas sinto também que existe, hoje olhando, existe uma certa acomodação também, né? Que veio pela pandemia. Então o fato que a gente pode resolver tudo a partir de nossa casa, inclusive as nossas relações, né? Que pode então ser resolvido a partir de nossa casa através do WhatsApp, através da mídia, né? A gente se fala, a gente se vê e a gente não precisa mais o contato físico, o encontro físico e tudo mais. E isso é ruim porque muitas vezes nos distancia também da dor do outro, do sofrimento do outro, né? Porque uma imagem, né, a distância não é a mesma coisa que um estar presente, né? Então é importante isso, mesmo na vida de comunidade. Então a importância é a gente não deixar com que a fé, né, se esfrie no sentido, né, de a gente se individualizar ou se fechar realmente no nosso comunismo. É importante o passo de ir. Assim como eu pensei que a dificuldade da comunidade vir até ao Santuário Bom Jesus e que era possível o Bom Jesus ir ao encontro, e portanto que a novena daquele ano foi pensada nesse sentido. Nós pensamos na novena do Bom Jesus, que foi realmente uma novena, né, de profunda espiritualidade, realmente de uma reflexão muito boa, que foi fazer com que as famílias abrissem as portas para a entrada de Jesus, através então da novena. Era Jesus entrando nas casas, o tema, né? Entrando em sua casa. Então, eis que estou à porta e bato, se você abrir a porta, eu entrarei, cearei com você. Então foi também muito inspirador nesse sentido. E é importante que a gente tenha, se Jesus vai, né, e caminha pelas ruas, e caminha e entra em nossas casas, que nós também tenhamos essa disposição de sair, dar o nosso passo também ao encontro, né, de Jesus e ao encontro do irmão, sempre para um encontro celebrativo, uma missa, né, e para participar da Eucaristia, né, de uma forma viva, porque é o pão da vida, né, que Jesus nos dá, é o pão que alimenta, e é importante que a gente também se alimente em família, em comunidade, isso é muito importante.
que essa caminhada aí do Bom Jesus todo mês desperte isso nas pessoas, né? Desperte esse chamado mesmo, de também sair ali da sua casa, né? Dar o seu passo ao encontro, a esse encontro que o Padre José Vicente falou aqui pra gente, esse encontro com a comunidade, esse encontro, essa vivência da comunhão. Agora a gente faz uma rápida pausa aqui no Bom Dia, Bom Jesus, mas a gente volta já, continuando essa conversa, lembrando você dessa caminhada do Bom Jesus, todo dia 6 ou dia 5 de cada mês, passando pelas ruas da cidade e tendo aí esse gesto concreto de solidariedade, que é a doação de alimentos, e a gente vai conversar mais um pouco aqui com o Padre José Vicente. A gente volta já. Todos os dias, o Santuário Basílica do Senhor Bom Jesus de Tremembé celebra a Santa Eucaristia. Venha encontrar-se com Jesus na Sagrada Comunhão. Todos os dias, às 3 horas da tarde, com transmissão pela Rede Bom Jesus. Aos domingos, as missas presenciais acontecem às 6h30, 8h30 e 10h30 da manhã. À tarde, às 3 e às 6 horas. E ainda às 8 horas da noite. Venha viver a sua fé e renovar a aliança com Cristo Jesus. Evangelizar é comunicar a boa nova. Rede Bom Jesus, viva a evangelização! Ao visitar a Basílica do Senhor Bom Jesus de Tremembé, não deixe de visitar a nossa loja. Loja Bom Jesus. Aqui você encontra todo tipo de artigos religiosos. Imagens, terços, camisetas, chaveiros, artigos de decoração e muito mais. Loja Bom Jesus, um cantinho preparado com muito amor e carinho para você e sua família. Adquira nossos produtos, ajude-nos a evangelizar. Já estamos de volta aqui, foi só o tempo de beber uma água, já estamos aqui novamente no Bom Dia, Bom Jesus, com você aí em casa, falando sobre essa data. Todo dia 6 é tradição, conhecido aqui na região, né, na cidade de Tremembé, mas na região, de que as pessoas vêm até o santuário, fazem a sua oração, participam da celebração, celebram o Bom Jesus sempre no dia 6. E aqui na Basílica do Bom Jesus acontece uma caminhada. Por isso o tema de hoje, caminhando se faz o caminho. E a caminhada é junto da imagem do Bom Jesus pelas ruas da cidade, encontrando as pessoas e realizando aí um gesto concreto de doação, de solidariedade, arrecadando alimentos. E eu queria que o Padre José Vicente contasse para o povo de casa, reforçasse, muita gente já sabe disso, já conhece, já vivencia, já faz a sua doação, mas eu acho que é bacana a gente falar desse gesto, né, de encontrar com o Bom Jesus, receber ali o Bom Jesus quando ele passa pela sua rua, receber as bênçãos também, mas também fazer a sua parte na solidariedade. Como que acontece isso, Padre? É uma arrecadação grande? Muitas pessoas são ajudadas? Como é que acontece essa parte social, essa parte solidária da caminhada do Bom Jesus? Muito bem, eu gostaria, antes de colocar essa questão, eu gostaria assim, também de sinalizar algumas coisas assim, bonitas que acontecem, né, nessa caminhada ainda, que são os carros passam, né, e muitas vezes o pessoal para receber a bênção, né, e pede a bênção, né, ou senão as motos, né, cara passa de moto, vai devagarinho e pede a bênção, né, então tem esse gesto assim também nos percursos. Às vezes a pessoa não está esperando, né? Está passando ali de moto no trabalho, na correria do dia a dia, de repente vê ali a imagem do Bom Jesus, o padre dando a bênção, né? Nesse percurso... É um presente especial desse dia, né? Sim, então nesse percurso realmente o pessoal vai... É bonito isso, né? E a questão da doação, da entrega, né, dessa coleta que a gente faz e que a gente tem outros meios, né? Todo mundo trazer também aqui na Basílica, ou outra forma de coleta e tal, mas essa coleta da imagem do Bom Jesus passando e o pessoal doando também, né? O seu quilo, também é bonito. E aí, esse mantimento, nós então nos organizamos, nós temos aqui a equipe dos franciscanos, né, da Ordem Franciscana, e eles se organizam porque eles acompanham as famílias necessitadas. Então, as famílias cadastradas, eles fazem esse acompanhamento. Então, não é que a gente vai dando, né, uma cesta básica, assim,
né, de formas aleatórias, sem saber ou sem conhecer. Não, é organizado isso. Então as famílias necessitadas são acompanhadas e a Ordem Franciscana é que faz esse trabalho então de entrega, né? Desse contato com as famílias. Então isso é bonito. A gente não tem o hábito de divulgar, né, a questão das famílias, preservando também, né, não expor a família, não expor a pessoa que, né, necessitada, que está precisando. Então a gente tem esse cuidado também, não ficar fazendo. Por isso que a gente não divulga muito esse momento. A gente divulga a arrecadação e o tanto e as famílias que a gente atende, né? Que no caso nós atendemos 70, 74 famílias, né, por mês, ou um pouco menos, de acordo com a necessidade do mês. E nós ajudamos também a Paróquia Jesus Ressuscitado. Isso é desde o início, né? Nós tínhamos um montante de alimento, e aí nós tínhamos então a possibilidade de ajudar uma paróquia que tem mais dificuldade, tem mais famílias carentes e tal. E a gente então optou pela Paróquia Jesus Ressuscitado, que também foi uma paróquia que fazia parte no passado da Paróquia Bom Jesus. E aí a gente então também faz essa encaminha. Agora, nesse último mês, inclusive, nós ajudamos a Anjos da Cidade, né? Então também que dá as marmitas, que faz aquela entrega de comida à noite, então uma vez por semana, que também tem uma organização, cada dia da semana é uma equipe que faz. E os Anjos da Cidade tem acho que é a noite do sábado, que eles também promovem a doação de marmitas. E nós temos também, na última agora, ajudamos a fazer as marmitas para a entrega dos moradores de rua. Anjos da Cidade também é um movimento, né? Um grupo de pessoas que fazem esse trabalho de ajudar, alimentar mesmo essas pessoas em situação de rua e que muitas vezes não tem nem o que comer naquele dia e chega no sábado, ganha uma marmita bem preparada, quentinha. E a Basílica do Bom Jesus, com a solidariedade de tantos devotos, fiéis, essas pessoas que recebem o Bom Jesus nessa caminhada, colaboram com isso também. Muito bacana conhecer um pouco dessa história, mas aqui o Bom Dia Bom Jesus convida você a estar aí na sua casa, no dia 6, dia 5, esse mês agora, próximo mês de maio. A caminhada do Bom Jesus será no dia 5, na sexta-feira, padre? 5 vai ser na sexta, né? Então, 5 e 6. 5 e 6, então tem caminhada do Bom Jesus quando pelas cai ruas no da domingo, cidade. a gente antecipa ou faz, né, na segunda-feira, mas porque no domingo fica complicado de sair. E agora, a Semana Santa caiu na quinta-feira, aí nós antecipamos 2 dias. Então agora, no mês de maio, dia 5 e 6, tem caminhada do Bom Jesus. Você pode contribuir, você pode acompanhar essa caminhada, a visita do Bom Jesus, aí esse caminhar do Bom Jesus pelas ruas de Tremembé. Mas agora nós vamos rezar juntos, vamos rezar a oração vocacional, porque nós estamos no ano vocacional, que as nossas vocações sejam despertadas e colocadas a serviço, e rezando pelas vocações juntos, por você que também está aí em casa, pela sua vida, pelo seu aniversário, pela sua disponibilidade, pela sua solidariedade, em agradecimento mesmo. Por isso nós rezamos por você que é dizimista aqui na Paróquia do Bom Jesus de Tremembé e é aniversariante da semana. Rezamos pelo Luiz Ramos, pela Mila, pela Juliana Cristina, também o Miguel Vinícius, o Vicente Rodrigues, o José Roberto, e ainda rezamos, espera aí, vou pegar aqui minha colinha. E mais aniversariantes: a Vivian Morgado, o Oswaldo Barros, a Lúcia Helena Citi, a Laine Pires, Fernanda José, Diego Fernando, a Madalena de Almeida, Solange Dias, o Anísio de Oliveira, o Antônio Carlos Lopes, o Gabriel Moreira e Silmar José de Menezes. Parabéns para vocês, felicidade, saúde, paz, que a vida de vocês seja cheia de bênçãos. Por isso nós rezamos juntos agora com o Padre José Vicente para ir caminhando para o final do nosso programa, mas também rezando pelo nosso dia, pela nossa semana. Muito bem. Então vamos finalizando o nosso encontro, rezando pelas vocações. Neste ano vocacional, recordando sempre da nossa missão. Senhor Jesus, enviado do Pai e ungido do Espírito Santo,
que fazeis os corações arderem e os pés se colocarem a caminho. Ajudai-nos a discernir a graça do nosso chamado e a urgência da missão. Continuai a encantar famílias, crianças, adolescentes, jovens e adultos, para que sejam capazes de sonhar e se entregar com generosidade e vigor, a serviço do Reino, em vossa Igreja e no mundo. Despertai as novas gerações para a vocação aos ministérios leigos, ao matrimônio, à vida consagrada, aos ministérios ordenados, e que Maria, mãe, mestra e discípula missionária, ensine a ouvir o Evangelho da vocação e a responder com alegria. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e sobre a vossa família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Padre José Vicente, pela oração do dia. Você, obrigado pela companhia, sintonizado aqui no nosso canal, aqui na Rede Bom Jesus, toda segunda-feira. Nosso Bom Dia, Bom Jesus, um programa que é para conversar com você aí de casa, trazer uma mensagem especial e contar as novidades aqui da Basílica do Bom Jesus, de tudo que acontece por aqui. Padre José Vicente, ótimo dia para o senhor. Fique em paz, boa semana e a gente se encontra em breve aqui no Bom Dia, Bom Jesus. Ótimo dia, Valquíria. Ótimo dia a todos que nos acompanham. Ótimo dia a todos vocês. A gente fica por aqui. E não se esqueça, então, dia 5 e 6, caminhada do Bom Jesus pelas ruas aqui de Tremembé, arrecadando alimento, fazendo esse gesto também solidário aqui a partir da paróquia do Bom Jesus. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro aqui no Bom Dia, Bom Jesus.